Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. A minha pergunta é dividida em duas partes. A primeira é, você concorda ou discorda desses comentários que a galera falava que o Ramon posava muito mal? Ou você acha que são pequenos ajustes ali que já podem fazer ele estar com as poses muito bem encaixadas? E a segunda parte da pergunta é, se você já fez um estudo e já identificou quais vão ser os pontos que você mais vai trabalhar com o Ramon nas poses. André Pierin, o novo coach de poses do Ramon Dino, respondeu sobre e ele fez várias observações. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Entendi. Cara, assim, ó, o que eu acho? Eu não acho que o Ramon posava mal, mas eu acho que ele poderia posar bem melhor, tá? Só que são várias as respostas. Outra coisa, tipo, se a gente for analisar todos os atletas, eu acho que o Ramon, de repente, de forma justa, tá? Pelo que... Mas ele recebeu, digamos assim, uma crítica, assim, das poses maior do que qualquer atleta já recebeu, certo? Porque você pode olhar, por exemplo, assim, cara, Coleman posando, você pode olhar todos posando. Fora, digamos assim, lógico, o Huff Diesel, fora alguns outros atletas que existem, assim, o pessoal pegou bastante no pé dele também. Por quê? Porque o Ramon teve, entre aspas, digamos, o azar ou a questão de pegar bem o cara, o Siban, ser o arqui-inimigo dele, e é o cara que melhor posa, melhor domina, tem melhor presença de palco, trava na pose, então eu acho que é isso. O que acontece? Só que vamos lá, existe aquele lance assim, ó, cara, esse atleta, ele poderia posar melhor, poderia, mas já deu para identificar o físico dele? Porque assim, é um campeonato de físico ou é um campeonato de pose? É um campeonato de físico. Só que a única forma que o árbitro acessa esse físico é através da pose. Entende? Então, em alguns campeonatos menores, você consegue identificar assim, ó, quem está posando melhor é aquele atleta, mas quem tem o melhor físico é aquele outro atleta. Quem que vai ganhar o campeonato? Quem tem o melhor físico. Só que chega uma hora que o campeonato está tão disputado que você já não sabe mais de onde vem cada coisa. E você pode olhar o Siban, cara, é o melhor físico, é a melhor pose, a cor dele nunca escorre, é o melhor vácuo, é o melhor tudo. Então, mesma coisa, olha a Fran, a Isa Pereira, o melhor desfile, é o melhor maquiagem, o cabelo. Então, essas coisas, esse checklist, ele vai se aglutinando assim no mesmo atleta. É que nem falam, né? O fisiculturismo é um conjunto, né? No alto nível. Todo mundo ali tem genética, todo mundo é muito bom. Então, quem tiver o melhor conjunto vai se destacar mais. Isso. Então, assim, no caso do Ramon, digamos, a pergunta é, digamos, a falta de posar melhor foi significativa? Porque às vezes o cara podia posar melhor, o cara não vai fazer diferença no julgamento, tá? Mas, assim, o Ramon posando melhor faria diferença no julgamento? Sim. Sim, porque conseguiria, cara, 2 centímetros de largura que a gente conseguisse em cada expansão de dorsal dele, entende? Beleza, o árbitro identificou a separação na perna dele, sartório e tal, mas se ele soltou, ele não tem a endurance da pose que a gente chama. Não adianta só você conseguir montar a pose, você tem que ter certeza que está conseguindo manter a contração. Esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro ponto seria, aí que vem a tua segunda pergunta, né? Cara, eu sempre fiz esse estudo, até porque eu dou aula disso. Então, eu sempre fiz esse estudo e sempre sonhava poder trabalhar com o Ramon. Só que isso tem a ver o seguinte, tipo, primeiro, a gente tem que achar a melhor pose pro frame do Ramon, e aí a gente vai ter que fazer um balance entre o que fica mais estético, estilizado, e o que fica mais imponente para brigar com o Mike. Vamos entendeu? fazer essa resposta com o André agora. A gente vai finalizar essa resposta da seguinte maneira. Vamos ver o que vocês acham. Eu vou colocar aqui as poses do Ramon e o André vai rapidamente dizer o que ele acha que ficaria melhor, o que o Ramon consegue evoluir nessas poses que a gente vai emendar agora. Estamos aqui com duplo bíceps de frente. Qual o ajuste assim mais grave você faria na pose de duplo bíceps de frente do Ramon, André? Olha, assim, ó, tudo a gente vai testar, mas eu gosto mais com as pernas, 2 pernas mais paralelas, não estilizando muito as pernas, porque eu acho que quando você faz essa manobra de colocar uma perna muito para frente, flexionar, você perde um pouco potência assim das pernas. Você veja, deixaria ela um pouco mais formato bodybuilding mesmo, um pouquinho mais formato bodybuilding, quase as 2 pernas paralelas, igual da semi-relaxada, tá? Que é o que o Ramon fez na premiação do Arnold ali. Uhum. Eu gosto daquela pose, tá? E em relação à altura dos cotovelos, aqui na coisa, frente, veja, ele tá pendulando o quadril e também está fazendo uma leve rotação de quadril. Eu não faria essa, nem pendulando. Uma coisa seria você jogar o quadril para o lado só.
Outra coisa seria você colocar a rotação. Por que acontece, cara? Os atletas que ele não tem um frame muito bom para brigar de frente, assim, eles estilizam a pose. Tipo o Dabu, o Eric Mildenberg, entendeu? Aí, beleza. Mas, tipo, se você tem um frame para você brigar de frente, cara, de frente, mano, a relação geométrica vai ficar muito melhor. E assim, então, veja, então existe aquilo que eu acho que fica bom, existe aquilo também que o árbitro vai dizer. Então, claro. É isso que o Pacho vai estar mandando mensagem. Mas agora o que interessa é a opinião do André. O árbitro, depois a gente vai ver, né? Olha mas, por exemplo, volta lá, de novo. Tá? Azar, me chamaram, agora vamos conversar sobre tudo. Tá? Então, veja, então eu acho que eu ficaria mais de frente, não rotacionei, eu não ia colocar rotação nem pendular o quadril de maneira alguma, fecharia um pouco a flexão do bíceps do Ramon, aqui ele já está com o bíceps um pouquinho acima da linha do deltóide, mas eu faria ele levantar um pouco mais ainda o bíceps em relação à linha do deltóide, e eu queria ter a certeza, cara, que ele tá ativando bem o bíceps na hora de fazer, porque a hora que o cara tá, assim, se o cara tá fazendo duplo bíceps e ele simplesmente chega aqui em cima e aperta, é diferente dele já subir fazendo como se fosse uma rosca alternada aqui, esse movimento aqui. Então eu acho que a bolinha do bíceps do Ramon sai mais do que isso. Eu acho. Entendi, muito bem. E aqui nesse peitoral de lado, a gente nota uma diferença muito grande da pose do Chris Bumstead em relação ao Ramon. Claro que cada atleta tem o seu formato de pose, cada pose fica bom para cada shape, mas o que você mudaria logo de cara nessa pose do Ramon? Ó, vamos analisar primeiro o que o Chris faz de diferente, ó. Primeiro, cara, ó, ele alonga mais o peito dele um pouco, né? Então, se a gente for, cara, passa o mouse ali no peito dele, desde o Siban. Isso. Se a gente fosse fazer um risquinho aí no tamanho do peito, de um lado só, irmão. Isso. Então, ó, vamos fazer um risquinho aí. Vamos imaginar. Fez um risquinho aí, faz um risquinho no braço do cara. Isso. E faz um risquinho no ombro. Tá? Como o nome da pose é peito, sempre no peito ele tem que ser, cara, bem maior, visivelmente maior do que o que você está vendo do risquinho do bíceps do ombro. Você veja que o Ramon, ele não alonga tanto o peito, ele poderia trazer o peito mais para trás, tá? Alongar, mas trazer o ombro mais para trás. Percebam como o ombro do Ramon tá meio que aqui, né? Ele não traz tanto para trás. E às vezes ele traz muito para trás o braço, o Ramon. Tem algumas poses que o Ramon, o teu braço ele não pode... Em vez dele puxar o ombro, ele puxa o cotovelo. Isso, porque a ideia seria o seguinte, você montou essa pose aqui, aí ela só mexe tudo junto, ela não fica independente ali o braço. Outra coisa, o outro peito do Siban, olha como ele avança bem, ó. O outro peito do Siban. Tá levantando bastante o ombro. Ele nunca baixa esse, ele sempre levanta o outro. Certo? Outra coisa, ó, o Siban, cara, ele faz aquele vácuo dele e podem ver, o punho dele entra embaixo da costela. Cara, isso também dá diferença. Tá? Ele entra embaixo da costela. Outra coisa, tipo, ó, o Siban, ele não faz nada de flexão do quadril para dentro. Como a gente tá num plano bidimensional, aqui não dá para perceber. Mas o Siban, ele não se abaixa nada e ele faz o quadril dele levantar. Ele não faz o quadril descair. E outra coisa é que a outra perna que está para o árbitro, ela fica, digamos assim, ó, mais esticada para você fazer uma sobreposição. Então, ele só não deixa vazar a luz, você não ia ficar frágil. Mas ele raspa o joelho para trás da outra perna até quase vazar a luz, que ela também. O Ramon deixa as duas mais pressionadas, tá vendo? Ele consegue ficar muito maior que o Ramon na mesma pose, né? Isso, exato. Essa aí é uma das melhores poses do Chris, né? Então, cara, complicado pra ter... Até os Opens tem problema para rivalizar com ele nessa pose aí. Total. Ele é muito bom aqui. O duplo antes de passar por essa página, um recadinho pra galera aqui. Rapaziada, se vocês puderem deixar o like aí na live, tem aí 60 pessoas assistindo, deixa o like aí para fortalecer a gente. E lembrando, né, vai ter avaliação de shape da galera hoje, então deixa o seu @ do Instagram aí, que lá no final a gente vai avaliar o shape. E os 3 mais impressionantes vão sair um post lá na Brasil Bodybuilding News. Rapaziada, então, bora aí fortalecer. Caramba, então além de avaliação de shape, vai ganhar postagem isso aí? Vai, os 3 melhores, mas tem que mandar aí, né? Muito bem. Bom, aqui a gente já deu uma palhinha aqui em relação ao que o Mas olha como dá para perceber ali, só volta um pouquinho, irmão, como o ângulo de flexão do braço dele aproximar mais o punho da cabeça, tá vendo?
Alguns detalhes até um leigo como nós consegue enxergar, né? Que a flexão, além de não estar muito fechada, está mais torta um pouco. Você acredita que o atleta às vezes faz o duplo bíceps de costa com o cotovelo um pouco mais aberto para tentar garantir um pouco mais de largura no palco? Ou é um erro mesmo que ninguém percebe? É que assim, né, irmão? Tipo assim, ó, é como se você estivesse esticando uma peça, assim. Eles têm medo de a hora que eles estão puxando de novo, retrair. Entendi. Muito bem. E aqui a gente tem um abdominais e coxa. O que você diz? Irmão, assim, ó, mais uma coisa, tá? Volta um pouquinho, irmão, na duplo bíceps de frente, tá? Vamos lá. Ó, a galera fala assim, ó, tipo, pô, tinha que colocar o abdômen junto, contrair o abdômen. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver se ele não vai perder frame da expressão de dorsais, porque quando você contrai o abdômen, você faz o bracing. O bracing é a expiração forçada, você fecha a costela. E quando você faz o vácuo, não é simplesmente por uma questão estética, galera. O vácuo, ele é a abertura do ângulo externo costal. Então, toda vez que você vê no atleta esse triângulo aqui, irmão, passe o mouse ali no triângulo do Siban, ali na costela dele, ó, isso. Toda vez que esse ângulo aí está exatamente assim a 270 graus, você tem maior ativação e aderência do dorsal ali no serrátil, porque o dorsal ele se origina da 9ª, 12ª costela. Então quando você vê, e aí o pessoal fala assim, ó, tinha que testar outro duplo bíceps. Então é complicado porque se a gente for pegar a line dos 5 primeiros ali do Mr. Olympia, cara, todo mundo tá com o ângulo externo costal aberto. Tipo assim, se a gente for olhar até mesmo a Open, cara, o Derek tá com o ângulo externo costal aberto, né? O Harry Chopin também, e até o Dauda, só que a diferença é que o Dauda, ele abre a costela, mas ele não suga o assoalho pélvico por baixo do transverso. Então, veja, tipo, o Siban, ele tem a capacidade de sugar a parte inferior do abdômen dele, ali no assoalho pélvico, de forma mecânica, porque existem 2 tipos de vácuo. Existe o vácuo que é por sucção, que é quando você chupa o ar só, mas aí você vai ter que respirar e você vai desmanchar o vácuo, e existe o vácuo por ativação mecânica, que é quando você consegue recolher o assoalho pélvico, passa o mouse ali, irmão, na parte inferior do abdômen, do Siban, isso. Então, quando você recolhe o abdômen através dessa movimentação do transverso, você libera a costela. Então, sempre onde você vê uma costela bem aparente, você vai ver a parte inferior que entrou bem. Então, já o vácuo, por exemplo, do Ramon, do Samson Dauda, é um vácuo que ele abre a costela, mas ele não tem ativação do assoalho pélvico. Então, assim, é complicado a gente olhando que todos os atletas, olha lá o Martin Fittwater, tá colocando isso também, só que ele faz as duas coisas, ele faz um bracing, daí daqui a pouco o Big Ramy também fazia isso, daqui a pouco abre a costela. Então é difícil, assim, você olhar e falar assim, cara, vamos tentar apostar uma coisa diferente que todo mundo tá fazendo, entendeu? Muito bem. E agora o abdominais e coxa, então, segue mais ou menos o mesmo padrão do que o que você estava falando aqui em relação ao abdômen, né? Mas eu acho assim que em todos os momentos, até na duplo bíceps ali, a gente tem que se certificar, será que esse dorsal do Ramon é o máximo que de fato ele poderia estar mostrando? Ou será que ele já está, porque quando você está com uma rotaçãozinha de ombro aqui, você não consegue mostrar tudo, entendeu? Então, assim, veja, tipo, ó, o que o Siban faz, veja até pelo posicionamento dele, ele coloca os braços atrás da cabeça e ele faz como se fosse um pullover aqui e faz o dorsal sair bem. Eu acho que a gente poderia aproveitar, ou conseguir fazer isso com o Ramon também. Outra coisa é o seguinte, ó, posicionamento de quadril. A maior parte de atletas brasileiros, eles jogam o quadril para trás para marcar o sartório reto femoral, só que com isso você perde arredondamento do adutor. Tá? Então, assim, se veja, tipo, o Siban não dá para perceber porque é um plano bidimensional, mas o Siban não joga o quadril para trás, ele consegue ao mesmo tempo desenhar os adutores e fazer o movimento da anteversão sem perder adutores. Isso é muito claro, cara, você consegue ver, por exemplo, quem é muito malandro em fazer isso é o Hunter Labrada. Hunter Labrada vai posar, você vê o adutor dele fica 2 palmos para baixo, assim. E aí você olha, por exemplo, o Rafa posando, ele joga o quadril para trás, aí fica reta a perna, perde aqueles adutores. E da mesma forma que você citou em relação ao duplo bíceps de frente, você acredita que o Ramon fazendo uma base de pernas paralela, isso iria favorecer? Ou ele está bem assim nessa pose? Então, irmão, assim, ó, vamos lá. Tipo, quando que você estiliza a pose? Quando você não perde nada de frame nem de separação. Eu acho que essas bases aí não facilitam o Ramon de mostrar o sartório. Eu acredito que o Ramon eu vejo momentos que o Ramon consegue mostrar o sartório nas 2 pernas. Então, por exemplo, assim, quando você consegue mostrar o sartório nas 2 pernas, não tem por que você fazer variação diferente.
de pose. Porque geralmente, por que você coloca uma perna à frente e levanta o calcanhar? Para marcar o sartório. Mas quando você consegue, só que toda vez que você faz isso, você mexe na pose, você perde a outra perna. Então, se você consegue fazer isso sem você perder sartório, é melhor. Sem você, né, digamos, estilizar a perna. Entendi. E aqui nós temos uma pose clássica favorita que, assim, com todo respeito ao Ramon, mas a pose do Sebum é muito forte, né? Na verdade, depois que ele começou a fazer essa pose aqui, praticamente todos os outros atletas adotam também variações dessa mesma pose. Que tipo de pose clássica favorita você acha que funcionaria melhor para o Ramon, André? Cara, eu colocaria alguma pose assim que fizesse uma alusão mais à época clássica. Cara, de repente a pose da vitória, né, uma pose do arqueiro, alguma coisa relacionada a isso, ou até mesmo a pose do Arnold, eu acho que ficaria legal assim para ele. Só que também tem aquela coisa assim, ó, a gente pensa às vezes, ó, não vou meter essa pose do lado do Siban, né, agora não é mais o Siban, mas porque eu não vou ganhar na largura dele. E às vezes o que o árbitro queria ver era justamente uma pose igual. Exemplo, o Zancanelli fazendo tríceps lá que o árbitro não gostou. Entende? É verdade. Bom, rapaziada, essa foi uma aula agora de poses. O que a gente pode esperar, então, do Ramon treinando com o Pajé? A vitória vem? Cara, irmão, assim, eu acho que no mínimo a gente tem que, é uma obrigação, a gente vai recuperar, segundo a colocação dele, e a nossa briga com o Mike, né? Então, por isso que eu digo, tudo que a gente for falar de pose, nós temos que olhar como é que nós estamos com um cara largo e estamos com um cara que tem os ventres musculares arredondados, entendeu? Então, por exemplo, assim, o Ramon vai conseguir brigar com ele a partir do momento que a distância de largura e de arredondamento do Mike não for tão grande, ou que a distância de separação, qualidade e estética do Ramon seja maior do que essa distância que o Mike tem em relação a ele. E essa é a nossa premissa básica. Última pergunta. Você acha que o melhor Ramondino vence o melhor Mike? Com certeza absoluta, cara. Com certeza absoluta, tá? E aí, galera, a gente tem que ver o seguinte também, ó por exemplo, tipo, o próprio a Classic é uma categoria que ela permite que um cara menor, em virtude da estética, ele esteja presente ali. Mas esse cara já tem que estar no radar anteriormente, tipo o Urs Kalitinski. Tipo, se fosse hoje, o Urs não ia se criar. Mas como ele já estava no radar, ele veio melhorando. Então, se você for olhar, por exemplo, o Urs, os árbitros pediram para o Urs deixar a pose toda dele de frente. Não ficou uma pose estética bonita, nem comparativa. Mas como ele fez o que os árbitros pediram, ele ganhou o pontinho dele. Certo? Tá? Mas assim, ó, irmão, só para finalizar, porque eu sei que tem muita gente que fala isso, então veja, nós estamos falando de ajuste de geometria de pose, que seria o encaixe do bonequinho, onde é que vai a perna, onde é que vai... Então esse é o primeiro ponto, o ajuste do contorno. O segundo ponto é conseguir colocar a melhor contração dentro desse contorno, e a melhor contração a gente vai olhando nos momentos que o Ramon tá posando, nos momentos que ele tá treinando, beleza. Aí depois a gente vai trabalhar o endurance da pose, que é a capacidade de segurar, de manter essa contração, não tremer, não apagar os cortes, né? Então, pode falar, irmão. Então, eu ia falar até isso, que a gente estava vendo a apresentação individual do Ramon aí nas imagens, e dá para ver que ele encaixa uma pose e rapidamente ele muda para outra, rapidamente ele muda para outra. Isso, então, né? Então acontece, tipo, quando a gente fala em transição, é um elemento de transição. Tinha coisas aí que, por exemplo, nunca poderia desligar, entendeu? Por exemplo, assim, você olha o Chris Banter, ele chega, cara, ele se abaixa para fazer o peitoral melhor lá no chão, o glúteo está fibrado. Ele levanta e gira, é a mesma fibra do glúteo que está ali. Tá? Então, essa constância. Então, eu sei que a gente precisa isso também com o Ramon. Conseguir colocar mais contração sem tremedeira. Por exemplo, ele não olhar para os próprios músculos, não, ele fitar o horizonte, assim, não se preocupar com os outros atletas, ele ter essa segurança, tudo isso vai acontecendo. E lógico, né, irmão, tentar, esses são os ajustes técnicos pontuais, mas tem também essa questão da mente dele curtir mais o palco, dele não ter aquela questão que parece que ele quer se livrar rápido, não que seja isso, mas que ele quer fazer já para, não, usar todo o tempo que ele pode usar na coreografia, colocar todas as poses possíveis, assim, dentro da coreografia, né? Sim, sim. Muito bem, meus amigos. Esse foi André Pagé, o novo coach de poses do Ramon. Finalmente o Ramon vai treinar poses. É um pedido, né, da grande parte dos fãs, da mídia, de todo mundo. É uma reclamação geral do planeta Terra que o Ramon deveria
conseguir se apresentar um pouco melhor, considerando, né, a qualidade de shape que o cara tem e tudo que ele Ó, joga. não, pausa ali naquela hora, desculpe, cara, desculpe interromper. Mas, ó, se a gente for ver quando ele vira de frente, ó, quer ver? A última coisa eu prometo que eu vou embora, quer ver? Peraí, tem que esperar voltar agora. Deixa eu ver se eu volto para cá, depois eu volto para lá. Opa! Vamos lá. Aqui serve ou na outra? Não, ainda. Aí, a hora que eu... É aquele que quando ele fica de frente, quer ver? Vamos lá. Essa daqui. Enquanto isso, rapaziada, vai deixando o like aí na live e vai mandando o shape para avaliação. Agora, quer ver, ó, quando ele vira de frente? Quer ver? Agora, irmão, pausa aí, quer ver? Vai pausando devagarinho. Calma, mais um pouquinho. Aí, agora, vai, já, mais um pouquinho. Ó, mais um pouquinho que vai aparecer o sartório dele ali, ó. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, ó. Pense ele fazendo uma base com essas duas pernas igual tá a perna direita dele. Porra! Aumenta muito, entendeu? Né? Então, cara, é perfeitamente possível fazer isso. Se ele conseguiu colocar, inclusive esse é um teste que eu faço com os atletas. Coloca a tua perna para frente e vamos ver esse adutor. Cara, nós temos que fazer as duas ficar assim. Então, pensem comigo, pensem ele fazendo duplo bíceps dele de frente com as duas pernas assim. Cara, mano, dá para brigar. Nós vamos ver isso em breve, então. Essa é a promessa aqui do André Pagé. Andrezão, muito obrigado por essa aula, obrigado pelo teu tempo, e a gente vai se ver então daqui a algumas semanas para falar só sobre Federação de Naturais, que o André é diretor de arbitragem agora, beleza? Galera, muito obrigado aí, obrigado a todo mundo que está apoiando, os comentários, pode ter certeza que a gente lê todos, tá bom? Muitas coisas que você observa também eu estou observando, outras coisas a gente tem que, né, quem manda lá vai ser o árbitro Tyler Manning, né? Então, o que ele quiser ver, achar melhor, a gente vai regular a partir disso, né? Valeu, Andrezão. Obrigado. Viu? Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço. Tchau, tchau.